queridos, agora à tarde, eu tomei a decisão de ministrar essa palavra agora, quando eu cheguei. É o seguinte, queridos: ânimo para vencer as aflições. Sabe, queridos, eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque ânimo é algo fundamental. Nós precisamos ter ânimo, queridos. E eu quero dizer para você que se você não for uma pessoa animada, dificilmente você vai conseguir vencer as aflições da vida. Olha como que a gente precisa temer ao Senhor, queridos, porque tem muitos assuntos, né? Por exemplo, aflições. Abra sua Bíblia, queridos, em João 16:33. João 16:33. Aleluia. João 16:33. Amém. Último versículo do capítulo 16. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, queridos. O que o Senhor Jesus nos diz. Amém. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muito sofrimento. Algumas traduções, vocês passarão por aflições, né? Mas aqui na minha tradução diz o seguinte: no mundo vocês terão muito sofrimento e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para esse versículo na Bíblia, ou nos deparamos quando estamos lendo a Bíblia. O Evangelho de João é um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei na minha caminhada cristã, né? Na época o pastor Orides, ele incentivava muito: você começou agora, você quer aprender um pouco mais do Senhor, então começa a ler o livro de João. E o livro de João, queridos, ele é maravilhoso por quê? Porque ele foi escrito por uma pessoa que foi próxima de Jesus, que verdadeiramente amou Jesus e era amado por ele. Então o livro de João, o Evangelho de João, queridos, ele nos prende, sabe, ao amor de Deus. E uma das coisas, queridos, que eu comecei a ler a Bíblia, que me deixou mais intrigado e que me fez buscar a Deus, foi esse último versículo do capítulo 16, né? Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muito sofrimento e tristeza, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu senti aqui, queridos, que Deus, ele queria ter um relacionamento comigo verdadeiro, né? Não era um relacionamento de engano, né? Que nem muitos relacionamentos onde as pessoas começam a namorar e de repente um se mostra para outro como uma pessoa que não é. E aí depois que casa começa a dar problema. Por quê? Porque aí no casamento é revelado o verdadeiro caráter. E quando Jesus decidiu ter um relacionamento comigo, queridos, eu vi sinceridade. Porque eu sabia que eu ia passar por dificuldade, eu sabia que eu ia passar por luta, né? Mas mesmo assim Jesus, ele fala assim: você vai ter dificuldade, você vai ter luta, mas fica tranquilo, porque eu vou estar com você. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Sabe, queridos, por isso que eu estou na presença de Deus há mais de 25 anos e pretendo ficar na presença de Deus durante toda a eternidade. Isso significa, queridos, que eu não tenho a mínima vontade e nem o pensamento de sair da presença de Deus. Só que eu sei que eu vou passar por luta, eu sei que eu vou passar por aflições, eu sei que eu vou passar por dificuldade. Mas o Senhor, ele fala para mim: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele vai estar conosco. Sabe, queridos? E eu acho legal até um exemplo do Davi. Um jovem, um adolescente, foi se deparar com aquele problema. Quantas vezes nós nos deparamos com um problema, né? Hoje quais são os problemas que os jovens e os adolescentes têm? Tem problemas, queridos, tem dificuldades. E muitas vezes eles se retraem, muitas vezes eles se escondem. Então isso é uma tendência natural do ser humano. Mas Davi não, Davi ele tinha um relacionamento com Deus. Então quando ele se deparou com aquela situação de enfrentar aquele gigante, ele não pensou, ele foi para cima e ele enfrentou aquele gigante. E Deus deu vitória para ele na luta. E é dessa forma que Deus, queridos, vai nos dar vitória. Por isso que nós temos que enfrentar os nossos problemas. Nós não devemos ter medo.
Nós não devemos ter medo, e você pode ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus, e Deus, Ele sempre vai te motivar a ir de encontro ao seu problema, não esperar o problema vir de encontro a você. Porque Ele fala, você vai passar por aflição, por luta, e essa é a aflição, essa é a luta, queridos, é o medo que nós temos de perder, de não ser abençoado. Mas eu quero dar um conselho para você, queridos: não corra dos problemas, corra atrás do problema, vai para cima dele, resolva. Às vezes você tem que conversar uma situação com uma pessoa que está te machucando, conversa hoje mesmo, sai daqui da igreja, fala, não aguento mais esse problema, eu vou resolver isso hoje, porque eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor, Ele está sim, queridos. Quando nós olhamos, queridos, essa passagem bíblica, percebemos o quanto o Senhor Jesus é realista conosco. Sabe, queridos, esse negócio de aceita Jesus e seus problemas acabaram, isso não existe, queridos. Deveria bem assim, aceita Jesus e se prepare para resolver os seus problemas. Sabe, queridos? Porque é dessa forma, né? Então Ele é realista diante dos problemas, aflições e tribulações que enfrentamos nesse mundo. Jesus, Ele não nos prometeu neste mundo o reino da fantasia, e nem o paraíso da facilidade. Pelo contrário, Ele previu aflições. Ele previu aflições. Porém, Ele nos deu o segredo para vencermos a dificuldade. E qual que é o segredo para vencer a dificuldade? Ânimo. Ânimo. Quantas situações na minha vida, queridos, quantas coisas que o Senhor me pediu para fazer, aonde eu falei, Senhor, me dá ânimo, me dá força, porque eu vou fazer isso, é porque o Senhor está mandando, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Então me dá força, me dá condições. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis na minha vida e no meu ministério, né, por isso que eu entendo e sei o quanto é difícil, foi quando nós ficamos um tempo na igreja sem ministério de louvor. E eu ali, queridos, tive que preencher aquele tempo. Falei, Senhor, misericórdia, né? Mas eu falei, mas tudo bem, se é isso que você quer, Senhor, eis-me aqui. Eu até falei, só que eu falo uma coisa com o Senhor, tá? Pode ser que os irmãos saiam da igreja, porque não tem jeito, não tem esse dom. E o Senhor, queridos, muitas vezes, sim, Ele nos leva a fazer coisa que nós em nenhum momento da nossa vida imaginaríamos que iríamos fazer. Porque o Senhor quer nos mostrar que não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre aquele que está conosco. É aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá força, queridos. Uma pessoa desanimada, queridos, ela não consegue reagir diante das aflições. Porém, uma pessoa cheia de ânimo consegue vencer, queridos, todos os desafios deste mundo. Sabe, queridos? Por isso que a gente precisa buscar o ânimo. Você quer ver uma informação importante? Você sabia que o seu ânimo desanima o inimigo? Você sabia que o seu ânimo desanima o inimigo? Eu não sei se você já passou por situações, queridos, mas eu já passei por situações a qual eu teria que enfrentar alguns inimigos. Eu falei, Senhor, eu estou com medo, eu não quero ir. E de repente o Senhor falou bem assim, ó, vai e vai animado, porque o seu ânimo enfraquece os seus inimigos, enfraquecem aqueles que querem te derrubar. Sabe, queridos, o nosso ânimo desanima os inimigos. Quando estamos animados, queridos, os inimigos recuam. Porém, quando estamos desanimados, os inimigos avançam. Quer ver o que a palavra de Deus diz? Raabe, queridos, revelou aos 2 espias israelitas o desânimo que se abateu sobre o inimigo de Israel quando souberam das vitórias do povo de Deus. Então por isso, queridos, que é muito importante, uma das coisas que você precisa buscar no Senhor é o ânimo. É impressionante, queridos. Principalmente quando você está indo numa consulta médica, que você está com medo, está com receio, você tem que ir animado, queridos.
Você tem que ir animado. Olha o que a palavra de Deus diz em Josué, capítulo 2, versículo 10 e 11, ó. Olha só a conversa que Raabe teve com os dois espias. Pois já chegou até aqui a notícia de como o Senhor abriu caminho através do Mar Vermelho, quando vocês saíram do Egito. Sabemos também o que vocês fizeram a Seom e a Og, reis dos amorreus, no outro lado do Jordão, como os devastaram as terras e destruíram aqueles povos. Não é de admirar que estejamos com tanto medo. Depois de ouvirmos essas notícias, ninguém mais teve coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não é um Deus qualquer. Ele é o supremo Deus do céu e da terra. Olha só, queridos, como que o inimigo estava avaliando o povo de Deus. Por quê, queridos? Porque Moisés, né, ele já tinha morrido, e toda aquela geração, a qual Deus falou que não ia entrar na terra prometida por causa da murmuração, né, já tinham morrido, e só sobrou Josué e Caleb, e Deus deu a promessa, falou que eles iam pisar e eles iam dominar aquela terra que eles espiaram. E ali, queridos, Deus ele começou algo maravilhoso, de conquista, momentos de conquista. E de repente, quando esses dois espias foram para Jericó, uma das maiores cidades mais protegidas lá, o povo estava desanimado, o povo estava com medo. Por quê? Por causa dos grandes feitos que o Senhor tinha feito através do seu povo. Deixa eu te falar um negócio para você. O que vai desanimar o inimigo não é você, não é o seu poder, não é a sua força, mas é o que Deus faz através de você. E eu pergunto para você, o que Deus tem feito através de você? Pastor, Deus não tem feito nada, porque você não permite. Porque Deus ele quer fazer muita coisa através da sua vida. Sabe, queridos, perceba que ao ouvir que Deus estava operando em favor do seu povo, foram os inimigos que perderam o ânimo. Quem tem que perder o ânimo, queridos, são os nossos inimigos. Quanto a nós, devemos ter ânimo para enfrentar e vencer os nossos inimigos. Sabe aquela depressão que dá domingo à tarde e amanhã tem que ir para a escola? Sabe, fica até deprimido, e vou ter que enfrentar tudo aquilo. E amanhã tem que ir trabalhar. Aí começa a dar aquela depressão. Que depressão nada, queridos. Se prepara. Vai começar a semana, começar uma batalha abençoada. Não, vou dormir cedo, porque amanhã Deus tem promessas na minha vida. Eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. Sabe, queridos, a gente precisa começar a nos fortalecer, agradecer a Deus. Não é murmurar, aí chegou segunda-feira. Não, graças a Deus chegou segunda-feira. Graças a Deus eu estou vivo. Graças a Deus eu tenho força para poder trabalhar, para poder conquistar. Chegar motivado, queridos, né? Agora chega segunda-feira, meu Deus do céu, aquele desânimo. A Bíblia, queridos, olha só que interessante. A Bíblia afirma que da tribo de Zebulon havia homens capazes de sair à guerra, providos de todas as armas e destros para ordenarem uma batalha com ânimo resoluto. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 12:33. A tribo de Assé, 40.000 soldados treinados e prontos para a guerra. Estes homens, queridos, estavam prontos por quê? Porque eles estavam animados e unidos para vencer os seus oponentes. E isso, queridos, é importante. A união, queridos, ela nos une. Ela nos une. Quando você tem ânimo, queridos, você busca a união. Porque o ânimo, queridos, é algo que contagia, né? Você já viu uma criança pequena? É impressionante como uma criança, quando ela está junto com a mãe e ela faz uma coisa que ela não entende muito, ela olha para a mãe para ver a reação da mãe. A mesma reação da mãe vai ser a reação dela. É impressionante, queridos, quando uma criança está comendo junto com a mãe, né, e a mãe coloca a comida na boca e a criança coloca a comida na boca, a criança ela observa a reação da mãe, né? Por isso que esse lema de meu filho não come nada, meu filho não gosta de nada. Por quê? Porque a mãe não ensinou, queridos.
Então quando você está animado, as pessoas que estão à sua volta também ficam animadas. Então por isso que você não deve desanimar. Olha o que a palavra de Deus afirma em 2 Crônicas 15:8. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem vindo da parte de Deus por meio do profeta Azarias, filho de Obed, criou a coragem e destruiu todas as imagens que havia na terra de Judá e de Benjamim e nas cidades que ele havia tomado na região montanhosa de Efraim. E restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Uma palavra profética, querido, nos anima e nos encoraja. Por isso que nós precisamos buscar a palavra de Deus, por isso que nós precisamos vir na igreja ouvir a palavra de Deus, queridos. Eu sou fruto, queridos, de ânimo que Deus me deu ao ouvir a palavra de Deus. Eu lembro que no início, quando eu me converti, que eu vinha na igreja, queridos, eu tinha muita coisa para me mudar. E o que me dava ânimo era a palavra de Deus. Eu via que o desejo de Deus ali era me moldar, e eu tinha que tomar algumas atitudes, e eu tomava. Por quê? Porque eu era animado com a palavra de Deus. Sabe, queridos, no ânimo, a vitória. Após o rei Ezequias ouvir as ameaças, queridos, de Senaqueribe, né? Olha só, hoje o irmão Maurílio Pavanelli de manhã ele falou para mim sobre Senaqueribe. O irmão Maurílio é uma bênção, Deus usa ele de uma forma sobrenatural, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 32, 5, 7, ó. Sejam fortes e valentes, não tenham medo, nem desanimem diante do rei da Síria ou do seu poderoso exército, pois há alguém que está conosco e que é muito mais poderoso do que ele. Formou um exército e nomeou oficiais e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com esta palavra. Então Ezequias deixou ainda mais forte a sua defesa, reparando os trechos onde o muro estava quebrado e acrescentando posições de grande resistência, além de construir outro muro por fora do primeiro. Também reforçou o forte de Milo na cidade de Davi e fabricou muitas armas e escudos. O rei Ezequias, queridos, diante da dificuldade, diante do problema, ele não se intimidou com as ameaças. Ele não se intimidou com as ameaças dos inimigos, queridos. O rei Ezequias, queridos, não só cobrou o ânimo, como também animou o povo. Você que busca o Senhor, você que tem intimidade com o Senhor, você tem que animar aquelas pessoas que estão perto de você. Sabe, queridos, o desejo do coração de Deus é nos dar a vitória. Mas Deus não vai dar a vitória de mão beijada. O problema nosso, queridos, é que nós ficamos sentados no nosso sofá. Deus, age na minha vida, Senhor, eu quero tanto pregar a tua palavra, eu quero tanto. Então se mexa, faz alguma coisa. Deus falou para o rei que ia abençoar, que ia dar a vitória. Só que o rei, queridos, ele sabia que ele tinha que se preparar, e ele levantou, e ele se preparou, e ele investiu onde que tinha que investir, ele mudou onde que tinha que mudar, ele reforçou aonde que tinha que reforçar. Deus, ele falou para você que vai te dar a vitória, que ele é contigo, que tereis aflições. Então começa a reparar os muros da sua vida. Começa a consertar aquilo que está errado. Começa a tirar aquele palavrão de estimação que está na sua boca. Começa a caminhar de forma diferente, ter um relacionamento com Deus. Faça alguma coisa, pula desse sofá e busque ao Senhor. Sabe, queridos, nós temos que ter ânimo. Eu estava falando aqui no primeiro culto, ainda bem que aqui na igreja não tem isso, né? Não tem pessoas assim. Aqui, graças a Deus, todo mundo é convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas imagina só, a pessoa tem um pensamento de domingo: eu vou no culto de manhã porque eu já fico livre o domingo inteiro. Como é que pode ter um pensamento desse, queridos? O pensamento de um verdadeiro servo de Deus é falar bem assim: Senhor, eu vou lutar contra isso.
Não, eu vou me comprometer em ficar comprometido com o Senhor um domingo inteiro. Eu vou vir no primeiro culto e vou vir no segundo culto ainda. Por quê? Porque eu não sei quando vou ter a oportunidade de cultuar o Senhor de novo. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade na minha vida. Sabe, queridos, nós precisamos buscar o Senhor, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 3:8. O rei da Síria conta apenas com um mero poder humano, enquanto conosco está o Senhor, o nosso Deus, para lutar as nossas batalhas. O povo sentiu-se encorajado com o que o rei de Judá disse. Olha só, queridos, que maravilha. Ah, mas o reinado é muito mais, pois o meu inimigo é muito mais poderoso. Ah, mas o meu inimigo é isso. Ah, mas o meu inimigo é aquilo. Peraí, queridos, é só poder humano. Aquele que está com nós, queridos, é maior do que tudo. Um filho de Deus, queridos, com ânimo renovado, consegue animar e encorajar todas as pessoas em sua volta. Por isso que você tem que ter ânimo, coragem, queridos. E isso acontece ao contrário também, viu? Uma pessoa desanimada, ela consegue desanimar todas as pessoas que estão à sua volta. E eu pergunto para você, o que você está fazendo com as pessoas que estão à sua volta? Você está animando ou está desanimando? Sabe, queridos, às vezes as pessoas chegam para a gente e falam bem assim: ô meu irmão, estou passando por uma luta, dificuldade. Qual que é a sua reação? Ô meu irmão, que luta, né? A vida é assim mesmo, não é fácil, né? Que dificuldade. Não, querido, você tem que estar animado. Não, meu irmão, é assim mesmo. Jesus falou que nesse mundo tereis aflições, mas você precisa se animar, porque Ele venceu o mundo e Ele é o mesmo Deus que está com você. Levanta a sua cabeça, tenha fé, Deus vai te dar a vitória. Sabe qual que é a nossa tendência, queridos? A nossa tendência é se deprimir junto com a pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa está triste, desanimada, derrotada. Aí a pessoa conversa com você, daqui a pouco você também está derrotado, triste, desanimado. Daqui a pouco sua casa está todo mundo derrotado, triste, desanimado. Por quê? Porque não há ânimo. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Tem jeito. Todos nós aqui temos luta. Mas esse não é o problema, porque Jesus falou que nós teríamos lutas e aflições. O problema, queridos, é a sua reação diante dessas lutas. É a sua reação diante dessas dificuldades. Você vai baixar a cabeça, vai se fazer de coitadinho? Você já foi abatido, agora vai deixar o inimigo te arrebentar? Não, queridos. Pastor, eu fui abatido, eu estou machucado, mas eu tenho um Deus poderoso, eu vou continuar de pé. Enquanto o Senhor me der força, eu vou estar de pé. Sabe, queridos, o nosso ânimo, queridos, ele nos fortalece. O nosso ânimo, ele nos fortalece contra as adversidades da vida. Às vezes a pessoa está na igreja e fala bem assim: ai pastor, eu estava tão triste, desanimado, vim para a igreja, sinto renovado. Por quê, queridos? Porque o ânimo ele contagia. A pessoa veio para a igreja, conversou com você, se animou, você falou com glória a Deus, um aleluia. Pô, irmão, sai daqui animado, queridos. Por isso que você tem que tomar cuidado. Pastor, mas é muita luta. Não tem problema, queridos, porque nós teremos muitas vitórias. Não tem problema. Nós teremos muitas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Moisés, queridos, ele sabia que o nosso ânimo nos fortalece contra os nossos inimigos, e por isso encorajou os 12 espias israelitas enviados para observar a terra que seria conquistada. Entretanto, Moisés parece que já estava prevendo o desânimo da maioria dos espias, quando os mandou espiar a terra prometida, dizendo: olha só, sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época de colheita de uvas, está em Números 12, 20. Moisés, ele sabia, queridos, que aqueles espiam ia haver grandes exércitos, ia haver fartura, ia haver um povo feliz, um povo animado, e sabia que eles iam desanimar. Por isso que falou: sejam corajosos, tragam frutas. Vocês precisam experimentar o que aquela terra produz.
Porque quem sabe, se você experimentar o que aquela terra produz, vocês têm ânimo para poder vencer. Mas infelizmente isso não aconteceu, né, queridos? Por quê? Porque só Josué e Caleb mostraram este ânimo. Sabe, queridos, muitas vezes a igreja não avança, queridos, porque são poucas pessoas animadas. Nós precisamos ter ânimo, queridos, nós precisamos caminhar, nós precisamos crer na obra do Senhor. É tão bom, queridos, quando a gente chega aqui na igreja, a gente vê os irmãos animados, sabe? Postura de soldado, postura de vencedor, ali no seu posto, chega aqui na igreja, se é do louvor, já chega aqui no louvor, já liga os instrumentos, já começa a tocar. Se não é no diaconato, já assume a sua posição, já começa a receber os irmãos com glória a Deus, um aleluia. É diferente, queridos. Agora quando você chega na igreja, aí você começa a ver já o pessoal aqui do louvor tudo desanimado, os diáconos tudo assim, andando, cabeça baixa. Queridos, dá até depressão, dá vontade de ir embora. Eu não vou ficar nesse lugar aqui não, misericórdia. Está todo mundo deprimido aqui, né? Principalmente domingo, depois do macarrão, do almoço, eu não tinha assim, né? Eu vou conversar com o Cleito, ver se tem um chá lá que dá um ânimo, porque já passou essa fase desse chazinho que acalma aí. Ele precisa de um chá diferente, um chá que dá ânimo. Os irmãos tomam ali, e já fica animado ali. Sabe, queridos? É por isso que eu não gosto de chá, queridos. É porque o chá ele vai me acalmar, que eu não quero que nada me acalme não, eu quero é café. Por isso que eu coloco cafeína para dentro. Eu vou tomar chá para quê? Depois eu vou pregar. Então, irmão, não, querido, eu já tomo 2 copos, 2 canequinhas de café grande ali, taca cafeína para dentro, para na hora de pregar aqui estar animado. Tem que ser animado, queridos. Principalmente vocês, homens, dentro de casa, marido, tem que ser animado. Sabe? Às vezes sua esposa está desanimada, você tem que ser que nem o Márcio. O Márcio é animado, né? Eu não sei como é que é, mas eu acredito que seja assim, né? Pelo que eu conheço o Márcio, a irmã Rosa é mais quietinha, né? A irmã Márcia fica até preocupada, pastor, vai falar besteira. Às vezes eu já imagino, né, o irmão Márcio, eu fico imaginando ali, na segunda-feira, ter que fazer faxina em casa, ou no final de semana, aí ele vê a irmã Rosa dizendo, não, vamos fazer logo, vai, pega aí a mangueira aí, vai aí, daqui a pouco está todo mundo animado na faxina lá. Ou pode ser o contrário, né, irmã Rosa? Não sei, né? Mas é assim, queridos, é assim. Eu vou falar um negócio para você. Às vezes você percebe que sábado sua esposa está desanimada, levanta fazendo faxina em casa. Se você tem tempo e você percebe que sua esposa está desanimada, você, homem, levanta. Fala bem assim, vamos fazer uma faxina aqui em casa, vamos dar uma limpada aqui, uma geral aqui. Sabe, queridos? E você vai ver como que a esposa vai animar rapidinho. Porque o momento que a esposa feliz é quando ela vê o marido fazendo faxina. Esse é um momento maravilhoso, queridos. E, queridos, olha só. Você vê que Moisés, ele sabia, ele falou, ó, sejam corajosos. Entretanto, só Josué e Caleb que mostraram esse ânimo. Olha só o que a palavra de Deus diz em Números 14, 6, 9. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só, queridos, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel, e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos, como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco, e tirou a proteção dele, por isso não tenham medo deles. Só que a gente sabe, queridos, que esse momento aqui foi um momento que nem o ânimo de Josué e Caleb animou o povo. Infelizmente era 2 contra 10, queridos. E o que aconteceu? Pelo contrário, né? O povo, ao invés de ter ânimo para poder conquistar a terra prometida, teve
apedrejar Josué, Caleb e Moisés, queriam apedrejá-los. E isso acontece muitas vezes, queridos, nas nossas vidas. Deus vai nos dar ânimo, nós vamos pregar a palavra de Deus, nós vamos falar da vontade de Deus, nós não vamos conseguir colocar o ânimo em outras pessoas. O que nós vamos receber? Pedrada. Por quê? Porque o medo das outras pessoas de servir a Deus é tão grande que elas vão querer destruir aqueles que motivam a servir. E nós temos uma tendência natural nisso. Quando você é confrontado através da palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala alguma coisa que mexe com você, que mostra o seu erro, a primeira coisa que nós fazemos é criticar quem está pregando. Eu não concordo com o que o pastor falou. Não concordo é porque está tudo errado, não quer consertar. Porque se você tiver ânimo para consertar, você fala assim: eu concordo com o que o pastor falou, porque o que ele falou está na palavra de Deus, eu vi, li a Bíblia, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e mudar de vida hoje. Mas nós estamos tão desanimados, queridos, que achamos que estamos certos. Sabe, queridos, falei sobre a faxina, queridos, mas é uma coisa interessante, queridos. A forma que você trata as coisas que você tem reflete, queridos, quem você é. Você quer conhecer uma pessoa? Entra na casa dela. Entra na casa da pessoa, entra no carro da pessoa. Ih, pastor, meu carro é todo sujo. Sabe, queridos, é desse jeito mesmo. A forma que nós tratamos as coisas que nós temos revela quem nós somos. Sabe, queridos? E isso é muito bom, viu? Principalmente para você jovem, que está namorando, que quer se casar. Presta muita atenção, viu? Como o seu namorado e a sua namorada trata as coisas que ele tem ou que ela tem. Porque é naturalmente, da mesma forma que essa pessoa trata as coisas que tem, vai te tratar, viu? É igualzinho. E você pode ter certeza que isso não tem erro. Isso é a mais pura verdade. Isso é a mais pura verdade, queridos. Isso daí foi algo, queridos, que a minha mãe me ensinou, que meu pai me ensinou lá atrás. Por isso que minha mãe me ensinou a conquistar as coisas, a não ter de bandeja nas mãos. Porque quando você conquista, você valoriza. E nós precisamos aprender a valorizar isso, queridos. Sabe? O Senhor fortaleceu a Josué e recompensou a sua perseverança. Por isso, queridos, que eu persevero na palavra, mesmo que todo mundo seja contra, queridos, eu vou ficar com a palavra do Senhor. Eu vou ficar com o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você acha que já não veio propostas de estratégias humanas para a gente poder encher a igreja, fazer a igreja crescer? Ah, pastor, mas a igreja não é conhecida. Muitas vezes eu falo para as pessoas nem sabem que aqui tem igreja. Queridos, era fácil fazer a igreja ser conhecida. É só a gente reservar aí um dinheiro do nosso caixa, contratar um artista aí famoso, fazer uma divulgação aí, sabe? Fazer uma divulgação aí, as pessoas vão vir, vai encher, vai lotar a igreja. Só que isso, queridos, é uma estratégia humana. E eu não sou movido por estratégias humanas. Eu não sou movido, queridos, por aquilo que eu quero fazer. Não, eu sou movido pelo que meu Deus quer que seja feito. Sabe? E uma decisão que eu tomei na minha vida, queridos, foi agradar a Deus e não aos homens. Então por isso que muitas vezes eu sou criticado. Eu não concordo com a atitude do pastor. Você não vai concordar nunca com a minha atitude, porque você não concorda com a atitude que Deus tenha. Você não muda, você não quer buscar a Deus, dificilmente você vai concordar com a minha atitude. Sabe, queridos, eu trabalhei muito tempo em administração, empresa. Fazer essa igreja ficar lotada aqui, queridos, para mim seria a coisa mais fácil do mundo. Pastor, e por que você faz? Porque, queridos, a igreja ela não anda da forma que eu quero, a igreja anda da forma que Deus quer. E eu prefiro, queridos, passar pelo crescimento de Deus. O que é o crescimento de Deus, queridos? Eu vou te dar 2 exemplos. Uma pessoa que começou a construir um prédio e ela tem dinheiro para terminar. Não estou falando daquelas pessoas que começam e não tem dinheiro. E o crescimento de uma árvore.
O crescimento de uma árvore é um crescimento de Deus. A construção de uma casa, queridos, é o crescimento humano. Muitas vezes você planta uma árvore junto, construir uma casa, queridos, você vai ver que a casa vai ser terminada e a árvore continua do mesmo tamanho. Por quê, queridos? Porque Deus primeiro está dando base para aquela árvore. Deus está fazendo aquela árvore encontrar recursos. Por quê? Porque quando ela começar a crescer, desenvolver, queridos, nada derruba ela. Então isso é uma decisão, queridos, minha. Eu sei que a comunidade núclea, queridos, ela vai voar, mas é no tempo certo. É da forma correta, é com uma base sólida. Tanto que tudo, queridos, tudo que acontecer na comunidade núclea, o meu maior orgulho, queridos, é levantar a minha boca e falar: é Deus que está fazendo isso através de nós. Esses dias chegou uma pessoa para mim e falou: pastor, que igreja grande que o senhor construiu. Eu dei risada da pessoa. Eu falei: eu moro num apartamento de 54 metros quadrados, filho. Eu não tenho capacidade de construir nada. Tudo que você está vendo é Deus. É Deus. Porque eu não me orgulho, queridos, pelo que eu sou. Eu me orgulho pelo que Deus é na minha vida. E porque Deus tem feito na minha vida. Eu decidi trilhar esse caminho, pastor, mas esse caminho é mais difícil, é mais dolorido. Não tem problema, é o caminho correto. É o caminho correto. Nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas, queridos. O que adianta? Essa semana mesmo eu vi aí um artista da Globo, que ele era famoso até na época que eu era criança, porque era a época, né, que a gente via aí algumas novelas, né? E ele está lá numa mansão e de repente ele foi colocado para fora da mansão dele. Por quê? Porque ele tinha tanta dívida que a mansão dele foi leiloada. Ele teve os momentos de glória, queridos, mas eu falo para você, o importante não é quando você começa, o importante é quando você termina. O que adiantou ele ter momentos de glória e agora está numa vida solitária, sozinha, sem ninguém, perdendo tudo que conquistou? Por quê? Porque ele viveu a vida intensamente de acordo com a vontade dele. Ele não se preocupou em montar uma base sólida. E Deus é assim, queridos. Por que eu penso dessa forma? Deixa eu explicar para você por que eu penso dessa forma. Porque a comunidade núclea, queridos, é algo que está além do pastor Rubens. O pastor Rubens vai partir para a eternidade. E as bases da comunidade núclea vai estar tão firmes e sólidas que mesmo o pastor Rubens partindo para a eternidade, a comunidade núclea vai continuar crescendo cada vez mais. Agora, do que adianta eu ser um estrategista, eu fazer um monte de coisa legal, a igreja começar a crescer, aquela coisa toda, e de repente acontece alguma coisa com o pastor Rubens, a igreja... Não, queridos, aqui a comunidade núclea é o seguinte: se o pastor Rubens estiver aqui, vai ter culto. Se o pastor não estiver, vai ter culto e vai ter glória a Deus, aleluia, do mesmo jeito. Porque não é sobre o pastor Rubens, é sobre Deus na comunidade. Sabe, queridos? Então por isso que nós precisamos ter ânimos para vencer, queridos. E o Senhor fortaleceu novamente o ânimo de Josué. O que a palavra de Deus diz em Josué 1:9? Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor o seu Deus está com você, esteja onde você estiver. Josué, queridos, ele continuou, queridos, mesmo no deserto, vendo a sua geração toda morrendo, ele continuou com o mesmo ânimo que ele tinha quando era jovem, quando vigiou aquela terra. E ele sabia que para o povo poder dominar a terra prometida, Deus ia dar, mas precisava de ânimo. E é isso que eu quero dizer para você: Deus tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir, mas Ele precisa que você tenha ânimo. Você precisa de ânimo, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, corajosa. Você precisa vencer. O salmista Davi nos animou, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 27:14. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha seu coração de coragem, e espere com confiança no Senhor. Qual que é o problema nosso? O problema é que a gente só espera.
E espera, e espera, e espera. Mas e o ser valente? E o encher o coração de coragem? E a ação, queridos, de fazer alguma coisa? Senhor, me abençoa, eu estou esperando no Senhor. Aí chega terça-feira, culto de louvor e oração. Não vou para a igreja, estou muito cansado. Senhor, me abençoa, estou esperando no Senhor. Aí chega sexta-feira, culto de libertação maravilhoso. Não vou para a igreja, estou cansado, estou desanimado. Queridos, vai ficar esperando o Senhor até quando? Eu lembro uma vez uma pregação que o pastor Orides pregou, e aquela pregação, ela mudou a minha vida, queridos. Por quê? Porque quando eu ouvi aquela pregação, eu era crente domingueira. Eu só ia domingo, sim, e alguns não. E o domingo sim, alguns não. E o pastor Orides, ele pregou ali na Ivarim Maria Paz, e ele fez até assim no corredor, falou: deixa eu explicar para vocês, as bênçãos do Senhor, Deus não dá para qualquer um. Deus, ele derrama as bênçãos dele em um caminho, e só vai ter as bênçãos do Senhor se você estiver andando nesse caminho. Então por isso que ser abençoado por Deus está mais relacionado a você tomar uma posição e se colocar nos caminhos do Senhor, porque é nos caminhos dele que ele derrama a bênção. Então significa, queridos, que as bênçãos do Senhor já foi nos dadas, só que nós temos que conquistar, nós temos que andar no caminho, nós temos que ter coragem. Para que Deus vai te abrir portas para você? Para que Deus vai prosperar a sua vida, se você não tem coragem de sair na frente da televisão no final de semana? Você é muito mais fiel a uma série do que a igreja que você serve a Deus. Faz uma análise do seu tempo. Quanto tempo você gasta vendo uma série, quanto tempo você gasta participando de um culto? Aí você vai ver quem te move e quem te enche. Sabe, queridos, nós temos que ser realistas. Você precisa ter ânimo, você precisa ter força de vontade. É que nem a Bíblia quando ela nos pede para jejuar, e jejuar não é fácil, né? Quem já jejuou vários dias sabe como é que é. A gente fica desanimado, não fica? A glicose some do corpo, dá um desânimo, uma falta de coragem. E a Bíblia fala para você, realmente, mostra para todo mundo que você está desanimado, que você está jejuando, que você está chateado. Não, lava o seu rosto, se mostre forte para que ninguém perceba, porque aquilo que você faz em oculto para Deus, Deus ele te abençoa em oculto. Pastor, mas eu estou numa luta. Se posiciona diante dessa luta. Se posicione diante dessa luta. Pastor, eu estou com uma luta financeira. Está numa luta financeira? Tá, se posicione. Começa a reparar as brechas do seu muro financeiro. Começa a parar de gastar com coisa que não vale a pena. Faça o CRAU ele ensina você fazer uma lista. Queridos, quando eu e minha esposa fizemos uma lista, eu falei assim, eu não acredito que a gente gasta a maior parte do nosso dinheiro com isso. Queridos, todos nós temos um choque quando nós colocamos numa listinha e a gente vê aonde a gente gasta o nosso dinheiro. Só que o CRAU, queridos, o que ele te faz? Ele te mostra o problema e ele te dá o caminho para resolver o problema. Só que vai depender do que? Da sua atitude. É a sua atitude que vai fazer toda a diferença. E qual que é o problema? O problema, queridos, é que as pessoas sabem quem é Deus, sabem como agradar a Deus, mas não se posiciona para agradá-lo. Continua vivendo uma vida de pecado. Continua valorizando coisas que Deus não valoriza. Continua amando coisas que Deus não ama. Sabe, queridos, a esperança, queridos, no Senhor nos traz ânimo e fortifica o nosso coração. Sabe, queridos, eu já desisti uma vez de pregar a palavra de Deus. No meio da pregação eu parei. Mas eu nunca, queridos, preguei a palavra de Deus desanimado. Não. Nesse dia que eu desisti, quem aqui estava na igreja nesse dia que eu desisti da pregação? O Fabrício, só o Fabrício e a Débora? O pastor Rafa estava também, pastor? A Maiara não estava não, Maiara? No dia que eu desisti da pregação? Estava, aí ó. Acho que eu lembro. Sabe, queridos, eu desisti da pregação não é porque eu estava desanimado, não, é que eu fiquei com raiva, queridos.
estava pregando e de repente Deus me mostrou as pessoas entre si, mandando mensagem, dando risada, aquela coisa toda. E a igreja lá era menor que essa, né, queridos? E parecia que você estava pertinho, e eu fiquei indignado daquilo. Eu falei, que falta de respeito. No trabalho a gente não pega no celular, né? Quando a gente está na delegacia para poder resolver um problema, não pode pegar no celular. No banco, não pode. E por que que na igreja as pessoas pegam e ficam fazendo chacota da pregação do pastor? Aí eu fiquei com raiva, falei, vocês não merecem ouvir a palavra de Deus, não. Pastor Lauro, vem aqui, termina, que eu não quero mais pregar para esse povo, não. Sabe, queridos? Mas desânimo não, queridos. Desânimo não. Chega na sua casa, você vê seus filhos lá tudo desanimado. Ai, pai, eu não vou fazer aquilo. Mas aí você olha, todo mundo no celular, todo mundo na televisão. Eu vou te dar um conselho, chega animado, pega o celular, faz que nem o pastor Rafa no Homem ao Máximo, joga o celular de todo mundo na parede, dá voadora na televisão, quebra a televisão. Fala, a partir de agora vamos todos nós buscarmos o Senhor. Chega de desânimo nessa casa. Esse negócio de rede social, ficar vendo essa vida fictícia das pessoas, só está desanimando a gente. Vamos viver a realidade, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos nos posicionar, vamos nos colocar em posição de guerra. Eu estou falando com você, homem, sacerdote. Está na hora de você dar voadora na televisão. Ultimamente a minha televisão está servindo para me deixar recado para a Valentina. Eu vou deixar um recadinho para ela, prego bem no meio da televisão. Sabe, queridos, nós precisamos animar, queridos. O Senhor tem coisas boas para gente. O Senhor, Ele quer curar, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar o seu casamento, Ele quer restaurar a sua vida financeira. O Senhor tem tesouros para você, queridos, administrar. O Senhor quer colocar riquezas na sua mão. O Senhor quer te prosperar. O Senhor quer te dar, queridos, um cargo importante na empresa que você trabalha. O Senhor quer abrir as portas de uma faculdade para você. O Senhor quer ver você formado. O Senhor quer ver você especializado. Mas cadê o ânimo? O Senhor, Ele está falando aqui hoje, eu tenho coisas maravilhosas para vocês, mas cadê o ânimo? E aí quando o ânimo sai, o que entra? O desânimo, a murmuração. Se o povo tivesse animado, teria conquistado uma terra que mana leite e mel. Mas o povo reclamou, e a reclamação levou eles a morrer no deserto. Você quer ver como você percebe que você está desanimado? Quando você começa a reclamar de tudo. Pastor, eu não aguento mais o meu marido. Pastor, quando eu olho para o meu marido dá até desânimo. Pastor, eu não aguento mais a minha esposa. Quando eu olho para a minha esposa dá até desânimo. Por quê? Porque você está desanimado, queridos. Porque quando você está animado, você fala, Senhor, glória a Deus, aleluia. Foi esse mesmo que eu escolhi, e é esse que eu vou ser feliz. Me dê ânimo, Senhor, porque é esse que eu vou ser feliz. E vai para cima, queridos. E já faz uma faxina, ó, sai do sofá que eu estou fazendo faxina, vai fazer alguma coisa. Já tira o pó da televisão, desconecta todos os fios lá do Wi-Fi. Faz sabe aquela faxina ignorante que você sai arrastando todo o fio do Wi-Fi assim? Mas o Wi-Fi desligou. Não, estou fazendo faxina. Vai fazer outra coisa. Vai ler a Bíblia. Chega de depressão nessa casa. A vontade do Senhor, queridos, é de nos fortalecer, nos abençoar. Deixa eu te falar um negócio para você. Você vai conquistar as coisas que o Senhor tem para você, sendo essa pessoa preguiçosa, né? Começa a vir para a igreja de a pé. Às vezes mora perto da igreja, né, Fabrício? E vem de carro. Começa a vir de a pé para a igreja, só. Não, eu vou de a pé para a igreja e vou começar a arrastar aí uns 3, 4 aí para poder subir comigo. Não é?
deixa o carro na garagem um pouco, vai andar, vai fortalecer as pernas, vai caminhar um pouco. Chega aqui na igreja, aqui, vou subir essa escada até a laje lá umas 3 vezes, dar um glória a Deus, aleluia, voltar, para ver se eu animo um pouco. Porque, queridos, é impressionante, não é? Quando você chega em casa, pega no celular e começa a ver o celular, já era, acabou o ânimo. Acabou o ânimo. Aquela comida gostosa que você ia fazer, já não tem ânimo, vamos pedir uma pizza. Não, queridos. Taca o celular para lá. Chama o seu marido e fala: amor, vamos cozinhar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa diferente aqui para nós comer. Chega de pizza, chega de Coca-Cola. Vamos bater um suco natural aqui. Me ajuda. Vamos fazer alguma coisa junto. A gente está precisando fazer alguma coisa juntos. Sabe, queridos, eu já estou começando a bater um desespero em mim, queridos, porque a Débora já está numa situação que ela não aguenta fazer as coisas. Oh, meu Deus do céu, vou ter que fazer tudo agora. Tem que ter ânimo, querido. Não vai não, só tem que ter ânimo. Sabe, queridos, eu quero concluir essa palavra, queridos. E eu quero dizer para você que o ânimo, queridos, ela parava a chave que Jesus usava para encorajar os seus discípulos. E o ânimo, queridos, continua sendo a palavra-chave, queridos, para nos animar. Eu não sei o que você está vivendo, se você está vivendo um momento de tristeza, mas eu quero dizer para você que você precisa se animar. Você vai vencer isso em nome de Jesus, e eu profetizo essa vitória na sua vida. Mas você precisa se animar. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 14, 27, mas Jesus logo os tranquilizou dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. E é assim, queridos, que Deus quer que nós nos posicionemos na presença dEle, sem medo, com coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para poder enfrentar os problemas. Deus vai abrir porta. Ele disse essa mesma palavra, queridos, ao paralítico de Cafarnaum. Logo alguns homens trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Mateus 9, 2. E é essa palavra, queridos, que Deus pediu para mim trazer ao seu coração, para poder te animar. Pastor, mas eu tenho um monte de problema. Não interessa, anime, resolva eles. Parta para cima deles. Chegue em casa hoje e enumere os seus problemas. E busque a solução com ânimo. Peça para Deus, fala: Deus, eu vou resolver, eu quero resolver, o Senhor vai me abençoar, e eu vou conseguir sair de todos esses problemas. E eu vou viver uma vida abençoada, porque eu temo o Senhor. Eu vou viver uma vida feliz. Chega, Senhor, de viver em dívida. Chega de ter uma vida de problema financeiro. Eu vou resolver os meus problemas financeiros. Eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante na casa do Senhor. Eu vou honrar o Senhor com as minhas finanças. E honrar o Senhor, queridos, com as nossas finanças não é só vir aqui colocar dízimo e oferta, não. Honrar o Senhor com as nossas finanças, queridos, é pagar aquilo que a gente deve. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer, queridos, é das dívidas. Eu estava ouvindo um testemunho, queridos, maravilhoso, essa semana, do dono daquela empresa que chama Patati Patatá, né? Você sabia que Patati Patatá não são 2 palhaços, é uma empresa, né? E ele falou uma coisa interessante, queridos. Ele era de uma família muito rica, muito próspera. Só que ele, queridos, com seus sonhos e com a sua mania de grandeza, ele endividou toda a família e faliu toda a família. Ele levou os pais dele à falência. E Deus, queridos, abençoou esse homem de uma forma sobrenatural. O testemunho dele é maravilhoso. É maravilhoso o testemunho dele, é edificante mesmo. Mas por que Deus o abençoou? Porque ele falou bem assim para Deus: Senhor,
não leve o meu pai enquanto eu não quitar todas as dívidas que eu fiz, no nome dele. E me ajude, Senhor, porque eu quero quitar todas as dívidas. Queridos, nesse tempo eram muitas dívidas e demorou anos para poder ser quitada. O pai dele teve câncer, o pai dele ficou em idade avançada e Deus curou o pai dele e Deus restaurou o pai dele. Quando ele terminou, queridos, de quitar todas as dívidas e limpar o nome da família, o pai dele, Deus recolheu o pai dele. E depois Deus prosperou a vida desse homem de uma forma sobrenatural, queridos. Por quê, queridos? Porque ele teve ânimo para fazer o que é correto. O problema é que nós muitas vezes nos esquecemos. Nós nos comprometemos e depois nós desistimos. Sabe? Às vezes nós chegamos, pastor, eu quero entrar no louvor. E aí a gente vem, conversa com a Dani, aí chega aqui, não, porque Deus me deu um dom, Dani, você não vai ter problema comigo, eu vou estar sempre com você. E aí de repente a pessoa começa no louvor, daqui a pouco vem quando quer, faz o que quer, a hora que quer, daqui a pouco chega desanimado, daqui a pouco chega não concordando mais com isso, com aquilo. A mesma coisa, queridos, no ministério diaconal, não, porque eu vou ser um diácono, é um ministério que Deus me deu. Ou no ministério de intercessão, não, porque eu sou um intercessor. Só que aí depois, queridos, ao longo da caminhada, esquece das promessas que fez, esquece de quando teve o chamado, e aí começa a avacalhar. Não, queridos, nós temos que lembrar. Eu lembro que quando eu me converti, queridos, eu senti algo tão maravilhoso na minha vida, que eu fiz um voto a Deus. Falei, Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou sair dos teus caminhos. E eu lembro, queridos, desse voto que eu fiz há 25 anos atrás. E luto todos os dias, queridos, para cumprir esse voto. Por quê? Porque eu não me esqueço das coisas que eu falo com Deus. É impressionante. Às vezes eu falo um negócio com a Débora, eu esqueço. No outro dia eu esqueço, ela fica brava comigo. Mas você não esqueceu que você tinha uma consulta? Você não esqueceu que você tinha que fazer isso? E você marca outra coisa ao mesmo tempo. Mas eu sou assim, queridos, eu esqueço. Mas aquilo que eu trato com o Senhor é impressionante, queridos, como eu não consigo esquecer. Se Deus te chamou para ser um diácono, seja o melhor diácono que essa igreja pode ter. Se Deus te chamou para ser um músico, um ministro de louvor, seja o melhor músico que essa igreja pode ter. Se Deus te chamou para ser um intercessor, seja o melhor intercessor que essa igreja pode ter. Não desanima, porque é o desânimo, queridos, que vai fazer você, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu estou cansado da Dani, eu estou cansado do pastor Rubens, eu estou cansado da irmã Francisca, eu estou cansado da irmã Maria Vilela. Não, não é que você está cansado, você está desanimado, você esqueceu o chamado que Deus te fez, você esqueceu para que Deus te chamou. Deus, Ele te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, igreja. É isso que Deus quer. Por isso que eu peço para vocês, animem-se e se preparem, porque Deus tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas. Sabe esse momento de luta? Sabe esse momento de tristeza? É passageiro, anime-se. Amanhã a sua vida começa a mudar. Sabe essas portas fechadas? Sabe essas portas fechadas? É passageiro, anime-se. Amanhã as portas começam a se abrir. Sabe essa destruição que você está vendo dentro da sua casa, dentro do seu lar? É luta, é difícil, te desanime, mas eu falo para você, anime-se, porque amanhã você vai ver o operar de Deus sobrenatural na sua vida. Feche os teus olhos, igrejas.